Vamos fazer aqui agora as análises do UFC 259, evento extraordinário. Terão 3 disputas de cinturão. O Jan Blachowicz, eu ia falar Jan Blachowicz, vai enfrentar aí o Israel Adesanya, que está subindo de categoria. A Amanda Nunes vai estar também colocando o seu cinturão do peso pena em disponibilidade aí contra a Megan Anderson. E também teremos uma fantástica luta aí do Petr Yan versus o Aljamain Sterling. Então, se você curte o MMA aí, vê o lugar certo. Somos o único canal que faz análise de todas as lutas, de todos os eventos do UFC. Aqui na descrição do nosso vídeo tem um link das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. Venha fazer parte da família Round Extra. A gente disponibiliza os palpites de todas as lutas, de todos os eventos do UFC apenas para os membros. Então, se você quiser ser membro e ajudar aí a manter esse canal, aqui na descrição tem um link de apoio. Entra lá e ajude aí a fortalecer aqui o canal Round Extra e receba aí todos os palpites de todas as lutas, todos os eventos do UFC. Aqui comigo, Capitão Carisma, analista de MMA aqui do canal Round Extra. Capitão, lutaça, eventaço. A gente já vai ter aí na luta principal o Blachowicz enfrentando Israel Adesanya. A gente vai falar muito aqui sobre esses dois atletas. Vamos começar pelo desafiante, né? Barbie, Adesanya acho que é um dos seus atletas favoritos. Você acompanha ele, acho que desde o kickbox antes. Você sempre falava dele, desse prospecto, desde antes dele entrar no UFC. Eu lembro que você comentava aqui no canal a respeito do Adesanya. É um cara extremamente absurdo, extremamente técnico. O cara limpou tudo que podia no kickbox, veio para o MMA invicto. E a carreira dele dentro do UFC foi algo assim espantoso. O cara saiu do 0 a 100 em pouquíssimos segundos, saiu vencendo aí os maiores nomes da divisão e chegou ali no topo, numa das melhores lutas que a gente já teve dentro do UFC aí, valendo o cinturão ali contra o Kelvin Gastelum. É muita coisa para falar, capitão. Eu vou deixar você começar a falar um pouco aí de quem é Adesanya, o que ele vai estar trazendo para essa luta. Só a título de algumas curiosidades, ele já lutou até no peso pesado em kickbox, luta atualmente no peso médio no UFC e tá indo para o peso meio pesado agora buscar mais uma cinta, capitão. Fala pra gente aí o que você acha disso tudo. Eu não sei nem por onde você vai começar aí, mas começa aí. Bom, vamos começar pelo início de tudo. Meu ex-garoto, ele já é um homem crescido, ele não precisa mais que eu tome conta dele, mas sim, como você falou, Israel Adesanya é um cara que eu acompanho antes do UFC, você quer saber que ele lutava MMA, eu já acompanhava ele. Eu comecei a acompanhar quando ele estava no processo de ganhar o torneio do Glory, que fez com que ele pudesse desafiar o Jason Wilnis pelo cinturão do peso médio. E você falou que ele ganhou tudo que podia no kickboxing, mas nesse caso não é bem verdade, porque ele nunca chegou a ser campeão do Glory. Ele tem as famosas derrotas aí pro Alex Poatan, que é, na minha opinião, o melhor kickboxer da atualidade, e eu acho que, se a gente for tomar por feitos, ele é o melhor kickboxer da atualidade mesmo, campeão de 2 categorias no Glory, com muitos nocautes aí nas suas últimas lutas, então eu não acho que seja um demérito. As outras derrotas dele no kickboxing foram para Simon Marcos, Philip Verlinden, uma derrota que ele vingou, e Jason Wilnis, e todos esses caras são do nível mais alto possível, sabe? Eu não acho que nenhuma dessas derrotas tenha sido demérito. E depois da última derrota dele pro Alex Pereira, porque antes ele estava conciliando a carreira dele de MMA com a carreira dele de kickboxing. E ele fazia isso desde o início, sabe? Ele lutou desde 2012, ele vem lutando tanto MMA quanto kickboxing. Aí em 2017 ele começou a focar mais no MMA, ele venceu o ex-UFC Melvin Gillard, uma luta que, na época que ela foi anunciada, eu já tava pensando, bicho, mas que absurdo é essa luta? O Gillard é um peso leve, por que ele tá lutando contra um peso médio gigante? E de fato a luta foi um absurdo e foi um espancamento, e depois venceu mais uma luta, e foi enfim chamado pelo UFC. Como você disse, a ascensão dele no UFC foi uma coisa meteórica, foi uma coisa quase impensada e acho que nunca antes vista, no sentido que ele ganhou 4 lutas no primeiro ano, ganhou mais 3 no segundo ano e ele já terminou o segundo ano dele no UFC como campeão dos pesos médios. Na verdade, se eu não me engano, não tenho certeza aqui, mas eu acho que ele já terminou como campeão e tendo defendido o cinturão uma vez. Então, é isso mesmo. Tipo,
Pois é, era um cara que 3 anos atrás a gente não tinha nem notícia dele no cenário mundial do MMA e hoje tá aí desafiando pelo segundo cinturão. E você sabe, Yuri, que eu não sou um cara que apoia muito essa questão de super lutas serem feitas à torto e à direito, sem que o lutador tenha limpado realmente a sua categoria. E por limpar a categoria, eu quero dizer, você realmente tem que ter batido a maior parte do seu top 10. De outra forma, eu realmente não considero. Aí o cara faz 2 defesas e já perguntam, nossa, não tem mais quem ele enfrentar? Não, tem gente sim. O problema nesse caso, e o motivo que eu não acho que essa luta seja um absurdo tão grande, é porque o UFC gerenciou tão mal essa categoria que quem o Israel não venceu, o Whittaker venceu. E o problema é que o Israel acabou de vencer o Robert Whittaker. Tipo, não acabou, já faz 1 ano e meio, mas ainda assim é uma luta que tá fresca na nossa memória, sabe? E ninguém quer ver agora, novamente. Fora isso, Yoel Romero saiu do UFC, Borrachinha acabou de ser vencido, Jared Cannonier, Robert Till foram vencidos pelo Whittaker, e Jack Hermansson foi vencido pelo Marvin Vettori agora. Marvin Vettori que o Israel venceu no início da carreira dele dentro do evento. Então, tipo assim, ele efetivamente não venceu 10 caras dentro do top 10. Mas fica essa coisa de praticamente todas as lutas dele agora ou são uma revanche, ou são caras que vão ser guiados para o cinturão. Tipo, nossa, você ganhou uma, vai lá para o cinturão e vamos evitar te dar para lutar com o Robert Whittaker, porque senão você perde e a gente fica sem gente. O que era o que eu achava que eles iam fazer com o Cannonier, e eles resolveram não fazer isso. Mas tá subindo agora de categoria, como ele tinha prometido em 2019 que ia subir. Aliás, tiveram algumas declarações bem bestas a respeito disso, em especial do Tyron Woodley, que falou que o Adesanya esperou o John Jones subir para subir. Mas, como eu falei, o Israel Adesanya tinha anunciado a subida dele para os meio pesados em 2021, 2 anos atrás. Ele mal era campeão dos médios e ele já tinha falado, eu subirei de categoria em 2021. Ele fez o que ele prometeu. Mas vamos falar dele de um aspecto técnico, né? Porque toda vez que vem alguém do kickboxing pro MMA, eu fico com um certo receio. Então você vê caras como Rico Verhoeven e Robin Van Rosmalen. Esses caras são kickboxers de altíssimo nível que fizeram algumas lutas no MMA. Só que o estilo deles, diferentemente do estilo do Adesanya, eu tenho a impressão que se adequa um pouco pior. E por que é isso? Porque o estilo normalmente conhecido como estilo holandês de kickboxing, é baseado em guarda alta bem fechada, socos em combinação terminados com chutes baixos. Você vê esses 2 caras que eu citei lutando, e eles basicamente só fazem isso, com altíssima efetividade. O problema é que no MMA, você ficar com guarda alta e tentar avançar, você tá se colocando no caminho de contragolpes, sabe? Então, esse estilo não se adequa tão bem, porque você tá dando os quadris para uma queda, você tá dando o rosto para contragolpes, porque as luvas são pequenas. Então, o estilo do Adesanya acaba que funciona como uma luva, porque ele sempre se valeu de muita movimentação e de rotacionar o oponente o tempo todo. Então, ele faz com que o oponente fique em um ângulo desvantajoso. E isso é muito mais fácil de ser executado em um octógono, que tem muito espaço e não tem corners tão curtos, do que em um ringue. Fora isso, existem outros fatores, mas, por exemplo, a questão das luvas pequenas faz com que o Israel possa localizar muito melhor os alvos dele e acertar com maior precisão possível. Então você vê que agora ele começa a trabalhar no clinch, ele começa a conectar as joelhadas, e também os ganchos dele, os jabs dele, tem um caminho muito mais fácil em direção ao rosto do oponente. E como ele sempre teve uma boa movimentação de cabeça, não é aquela movimentação que você vai ver em caras mais curtos no boxe, tipo Canelo Álvares, que ele tá constantemente abaixando a cabeça ao nível do quadril, mas só que ele tá constantemente mexendo a cabeça na hora que ele bate para a direita e para a esquerda, mudando a posição que ela tá para não receber um contragolpe. Então, ele é muito científico nesse sentido. Ele é muito científico em praticamente todos os sentidos da trocação, porque ele está constantemente se colocando numa posição superior à do adversário, estudando ele e se adequando ao que o cara faz. Então, eu costumo falar isso, que o primeiro round, em geral, é o pior round do Adesanya.
é o round mais possível que ele seja pego e nocauteado, porque é o round que ele ainda tá entendendo o que o adversário faz. Então você vê, até em uma luta como a contra o Brad Tavares, ele fez um primeiro round razoavelmente parelho. No segundo, ele começou a tirar o cara para nada, porque ele já tinha entendido como que funcionava. E isso vem através de muitas fintas. Fintas também é uma coisa que você vê no kickboxing, só que você não vê muito em estilos mais agressivos. E você sempre viu muito no estilo do Israel Adesanya. Mais uma coisa que se adequou perfeitamente ao MMA, porque ele está constantemente virando o ombro ou virando o quadril para entender como que o oponente vai reagir a esses golpes. Quando ele entende a reação, ele começa a trabalhar a partir disso. E aí ele tem um vasto arsenal de ataques, né? Ele consegue lutar das duas bases, ele consegue socar, dar cotoveladas, joelhadas, chutes baixos, e aqueles chutes baixos, meu pai, todo mundo tá falando dos chutes na panturrilha hoje em dia, só que a City Kickboxing, que é a academia que ele treina, já tava usando esses chutes há um bom tempo atrás, sabe? Que são esses chutes que pegam aí abaixo da linha do joelho, e são chutes bem mais complicados de se defender, porque você não consegue abaixar o seu joelho para pegar a canela do adversário. Foram os chutes que foram extremamente efetivos contra o Borrachinha. E outra coisa que tem que ser citada aqui é essa questão dele estar constantemente rotacionando o adversário. Ele é um dos caras com mais controle de espaço que você vai ver no UFC hoje. Eu acho que a prova disso é que na luta contra o Borrachinha, que é um cara que se vale completamente de levar o oponente para a grade e trabalhar lá, e ele tinha feito isso com todo mundo que ele pegou até agora, ele não conseguiu fazer praticamente nada efetivo contra o Israel, mesmo quando a luta chegava na grade, porque o Israel estava sempre atento à movimentação, estava sempre aproveitando qualquer espaço para sair lateralmente e sempre contra-golpeando. Então, tipo, ele é um lutador bem indigesto, porque se a gente fosse simplificar o estilo dele, eu diria que ele é um contra-golpeador agressivo, meio que a estilo do Conor McGregor, que todo mundo vê ele andando pra cima e pensa, não, ele vai nocautear em um round. Aí, quando você pensa em contra-golpeador, você pensa em um cara tipo Lyoto Machida, que espera, e aí quando o adversário vai pra cima dele, bam! Acerta um golpe e consegue o nocaute. Só que um contra-golpeador agressivo é um cara que ele vai incitar um movimento do adversário e vai trabalhar em cima desse movimento. Então ele vai fintar e quando o adversário tentar contra-golpear ele vai contra-golpear o contra-golpe. Esse é basicamente todo o jogo do Israel Adesanya. Claro que as armas que ele usa para fazer isso, como eu falei, muitas fintas, muitas variações de jab, constantemente mexendo a cabeça na hora que bate. Então ele vai estar colocando o jab mexendo a cabeça para um lado, depois ele vai colocar o jab no corpo. E todo esse tempo ele dá os golpes, sai lateralmente, que é uma coisa segura de se fazer de um ponto de vista técnico, né? Você quer sair da linha de ataque do seu oponente, então você não pode simplesmente sair correndo para trás até bater as costas na grade. Isso era, por exemplo, o que um cara como Luke Rockhold fazia. Isso aí é você ter um controle bem pobre do seu espaço. O Israel, ele nunca dá 3 passos para trás sem quebrar a linha de ataque do adversário. E é por isso que ele consegue estar sempre em posições vantajosas. Adiciona-se a isso o fato do cara ser extremamente rápido e preciso por natureza. E, tipo, ele é um cara muito complicado de lidar. Até o momento, o cara que mais chegou perto de descobrir alguma coisa com ele foi o Yoel Romero. E eu digo isso porque o Romero, ele se valeu de um reflexo que é naturalmente, tipo assim, é algo bizarro que o cara tenha mais de 40 anos e ainda tem um reflexo daquele nível, mas a questão ele se recusou a atacar o Israel. Ele se recusou não só a atacar, mas ele se recusou a reagir a qualquer finta. E isso foi uma coisa que frustrou o Israel. Ele até comentou a respeito disso depois da luta. Eu não estava entendendo o ritmo. Ele comentou, eu não entendi o ritmo da luta, porque eu estava tentando fazer um monte de coisa e ele não fazia nada. Mas a questão é que quando o Israel entrava na distância do Romero, ele corria o risco de receber um contragolpe. Então ficou aquela luta extremamente truncada, onde um lado não podia se expor e o outro lado não queria se expor. E, em teoria, esse é um jogo ótimo para se fazer contra o Adesanya. Só que esse é um jogo extremamente complicado de você conseguir fazer contra o Adesanya também, porque você está essencialmente fingindo que as fintas não te afetam.
E se você não reage às fintas, o que vai acontecer é que ele vai começar a chutar a sua cabeça. Se você não reage a uma finta de chute, ele vai pensar, o cara acha que eu não vou chutar, então eu vou chutar, vamos ver o que acontece. E aí você vai tomar um chute na cabeça. Esse é o grande problema. A luta contra o Borrachinha, a gente estava muito comentando a respeito de como o Israel se viraria contra um cara tão destinado a colocar a luta na grade e trabalhar os golpes a partir dela, e ele acabou lidando extremamente bem. Então, os caras que mais tiveram efetividade contra o Adesanya foram o Romero e também o Kelvin Gastelum, por um sentido bem diferente. O Kelvin Gastelum, ele estava usando de rápida movimentação de entrada e saída para conseguir quebrar essa distância. Aí todo mundo depois da luta fica assim, nossa, se o Gastelum fez isso, imagina um cara muito maior que ele. Um cara muito maior que ele não vai ter a mesma movimentação de entrada e saída. É isso que é a mágica que o povo não entendeu, que apesar do Gastelum ser pequeno, o controle de distância dele tava absurdo ali, porque ele tinha a vantagem da movimentação dos pés. Ele conseguia entrar e sair da distância como um raio, acertando seus próprios golpes. E ainda assim, apesar de ter sido uma luta legitimamente dura, ela foi meio que um massacre. Tipo assim, eu não consigo olhar para uma luta que tiveram 5 knockdowns para um lado e falar que essa luta foi realmente equilibrada, sabe? Eu acho que tem muito mais a ver como que a gente pensa a respeito de como que ninguém esperava que o Israel fosse desafiado daquela forma, do que o que realmente aconteceu. Agora, ele subindo de categoria, eu não acho que ele vai fazer um processo tão grande de ganho de peso, até porque ele planeja voltar para os médios Isso e defender. Que é doido, né? Ele quer voltar para os médios e defender o cinturão dele mais. Mas só que assim, ele é um cara com muita caixa, né? Ele tem 1,93 de altura e ele tem 2,3 metros. Então ele vai ter, de envergadura, ele vai ter 5 centímetros de vantagem, tanto de altura quanto de envergadura em cima do adversário dele, do Jan Blachowicz, que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas só que a grande questão aqui é que ele sabe que se ele simplesmente ganhar peso, ele vai estar perdendo as melhores armas dele, que são a velocidade então, a velocidade nas mãos, a velocidade nas pernas, essa destreza. Ele não pode querer encarar um peso meio pesado natural no jogo dele. Ele não pode querer ficar gigante para lidar com um cara que naturalmente já lida com esse tipo de oposição. Ele tem que trazer alguma coisa nova. E nesse sentido, eu acho que a ideia dele é bem adequada. Agora resta saber como é que ela vai corresponder quando ele essencialmente estiver lidando contra um cara bem maior e mais pesado do que o que ele está acostumado a lidar. E você falou que ele pretende voltar e fazer algumas defesas de cinturão. Ele pretende bater o recorde do Anderson, né? Foi o que ele disse ainda, ou seja, né? Teria que fazer aí mais pelo menos umas 6 defesas de cinturão aí na categoria de baixo, que seria algo absurdo. Barbie, eu queria que você comentasse uma coisa interessante com relação a Adesanya. A gente sempre, quando a gente vê um cara assim, naturalmente striker, né? A gente já imagina logo que um outro adversário ali com qualquer nível de grappler vai pegar o cara e colocar pra baixo, e ninguém conseguiu fazer isso com a Adesanya, né? E não é que ele seja um absurdo em defesas de queda, mas a movimentação dele quebra as entradas de queda naturalmente, né? Ah, perfeita colocação, meu querido Yuri Campos, porque o que acontece com a Adesanya é que muita gente parece fingir que não enxerga, ou realmente não enxerga, mas as pessoas acham que é só o cara querer quedar o Adesanya que vai quedar. Romero não quis colocar pra baixo. Pois é, parem de se enganar. Existem muitos problemas em tentar quedar o Adesanya, porque para começar, ele é muito mais longo que você. Ele vai estar a uma distância que favorece ele. Ele não vai estar na curta distância esperando você voar nos quadris dele. Uma coisa que eu tenho comentado recentemente é como que a maioria das quedas hoje são conseguidas a partir do clinch. Então você não vai ver realmente um cara nesse nível de competição que vai ter a maior parte das quedas vindo da distância, voando no quadril do adversário. Não é uma coisa que está acontecendo hoje em dia. Eu espero que esse tipo de queda volte a ser efetivo no futuro, mas só que no momento não é. E o que acontece? A primeira linha de defesa de quedas é você não deixar o oponente
pegar suas pernas ou ter controle dos seus quadris. E essa é a linha de queda de defesa de queda que o Adesanya usa principalmente. Você vê que ele raramente está em posição de tentarem uma queda nele. É muito difícil colocar esse cara contra a grade, é muito difícil você ter acesso às pernas dele. O cara que mais tentou quedar ele foi o Derek Brunson, e sim, foram tentativas desesperadas, mas a coisa grande a se entender lá, ele tentou 7 quedas e não conseguiu nenhuma. Então, até mesmo a defesa de quedas, quando a primeira linha de defesa é quebrada, a defesa de quedas do Adesanya é bem subestimada. Fora isso, se ele reparar que você tá indo nas pernas dele, ele vai dar uma joelhada na sua cabeça. E foi exatamente o que aconteceu com o Derek Brunson. Então não é o tipo de coisa que você pode entrar e falar assim, vou fazer isso. Você tem que ter um plano muito, muito bom, muito consciente, para você ir minando a distância do Adesanya, colocando ele contra a grade para só então conseguir ir nas pernas dele. Fora isso, a grande questão é que é muito problemático você conseguir fintar de uma forma que você tire o Adesanya da base dele, de modo que você consiga entrar nas pernas dele e conseguir a queda, porque a maior parte das quedas você vê, por exemplo, a gente estava falando na semana passada da luta da Maíra contra a Montana de la Rosa. E eu estava comentando que quando a Montana de la Rosa andava para trás, ela conseguia as quedas mais fácil. Mas é porque a Maíra andava na direção dela sem pensar que estava vindo queda do outro lado. Não é o tipo de coisa que você vai ver com o Israel Adesanya. Ele raramente fica com os pés juntos, a não ser quando ele está tentando alguma finta ou alguma coisa. E se você pegar o timing dessa finta para entrar com uma queda, então o seu nível já é altíssimo, sabe? Você fez alguma coisa realmente difícil ali. Porque a grande questão é, você tem que ler muito bem o seu adversário para conseguir entrar na perna dele sem risco. E esse que é o grande problema aí. Do outro lado, a gente também não tem nenhum besta, né? Como a gente costuma dizer. A gente tem aí o Blachowicz, tá com 27 vitórias e apenas 8 derrotas. É um atleta muito bom, Capitão Carisma, dentro de uma categoria absurda. Teve uma boa renovação recente, a categoria dos meio pesados, mesmo com a saída de John Jones. Mas Dominic Reyes venceu o Blachowicz venceu em sua última luta. Dominic Reyes passou pelo Corey Anderson, venceu também o Jacaré, venceu o Luke Rockhold, capitão, perdeu apenas para o Thiago Marreta em fevereiro de 2019. É um atleta talvez tão experimentado quanto a Adesanya, não teve a mesma consistência aí no início da carreira, mas está tendo agora, neste momento, é o melhor momento dele. Venceu o Dominic Reyes, acho que numa luta que poucas pessoas o favoritaram, capitão. E o que você vê do Blachowicz? Ele é esse campeão aí convicto da categoria, é o grande homem aí do meio pesado, capitão, e o que ele vai estar trazendo de ferramenta e de arma para enfrentar aí o Izzy? Bom, eu vou te dizer, MMA é um esporte de fatos. E o fato é, não importa o que eu achava do Blachowicz antes dele conquistar a disputa pelo cinturão, o que importa é que ele foi lá e ganhou o cinturão de forma incontestável. Então, tipo assim, eu não achava que deveria ser ele o cara a competir contra o Dominic Reyes para disputar o cinturão dos meio pesados. Essa era a minha opinião. Eu achava que deveria ter sido o Marreta ali. Agora, ele foi lá e destruiu o cara. E era tudo que eles tinham que fazer. Ainda mais o Dominic Reyes vindo de uma luta contra o John Jones que 90% das pessoas e da mídia acharam que ele venceu. Então o Blachowicz, ele talvez seja o melhor exemplo de ressurgência na carreira da história do MMA. Porque ele tem 37 anos de idade, sabe? Ele já é um cara para parâmetros... 38 já? É verdade, 38. Ele fez aniversário recentemente, 24 de fevereiro. Parabéns, Blachowicz. Para os parâmetros de esportes de competição, ele já tá, tipo assim, no fim da linha. Em teoria, na prática, ele tá no auge da carreira dele. E é muito doido o que aconteceu nessa ressurgência. A gente vai falar um pouco da parte técnica, mas eu acho que mais interessante é você pensar que em determinado momento na carreira dele no UFC, ele tava com uma sequência de 4 derrotas nas últimas 5 lutas, perdendo para caras como Patrick Cummins e Jimmy Mano, sabe? Então, e aí começou a subida. E parou só no Thiago Marreta com aquele senhor nocaute em uma luta que estava
bem parelha, pra falar a verdade. Eu tava pontuando um round pra cada um, até que o Blachowicz endoidou, resolveu tentar um uppercut de 30 km de distância, acabou sendo morto aí com um gancho de esquerda e depois começou novamente a escalar. Foi colocado contra o Luke Rockhold, que estava subindo de categoria. E o Luke Rockhold, bicho, ele entrou com a moral na lua, como se o cara fosse um campeão invicto vindo de várias defesas, porque ele entrou já pensando, quando eu bater o Jan Blachowicz, eu vou pegar o John Jones. Sabe? Ele já entrou com essa expectativa. O que aconteceu foi, ele não conseguiu nenhuma queda, morreu no gás tentando quedar, acabou nocauteado de uma forma extremamente brutal. Luta do Corey Anderson foi bem tranquila para ele também, simplesmente defendeu as quedas, conseguiu o nocaute num contragolpe de um chute baixo. A luta que foi mais complicada para ele nessa sequência foi, curiosamente, contra o nosso Ronaldo Jacaré, uma luta que, inclusive, eu não tenho certeza, mas eu acredito que eu pontuei contra o Jan Blachowicz na época, que foi uma luta que, assim, muito da luta foi o Jan Blachowicz conseguia conectar mais golpes no clinch, e ele conseguia conectar mais golpes na distância. Só que nunca era ele que decidia onde ele queria estar, sabe? E isso meio que me fez pensar, cara, ele ainda tá apresentando muitos dos problemas que ele apresentava no início da carreira, né? Porque se um peso médio sobe e ele consegue te jogar na grade sempre que ele quer, isso é problemático. Isso é realmente problemático, porque imagina os pesos meio pesados naturais. Mas, por algum motivo, foi só essa luta. Chegou o Corey Anderson, que é um... Oi? Essa luta contra o Jacaré foi mais demérito do Jacaré que mérito dele, né? Não, eu não sei bem o que... tipo assim, o Jacaré não estava conseguindo a queda e nesse sentido, mérito todo do Blachowicz, mas só que eu achei estranho como que o Blachowicz, um peso meio pesado natural, não estava conseguindo rechaçar as investidas no clinch do Jacaré, que sim, é um cara bruto de forte, mas só que o Blachowicz também é um cara bruto de forte, ele é um cara bruto de forte para a categoria de cima. Então, na época, eu fiquei pouco impressionado. Depois ele deitou o Corey Anderson em questão de 3 minutos, mas ainda assim, para mim, o resultado da luta dele contra o Dominic Reyes foi uma das maiores zebras que eu vi em tempos recentes, porque vocês sabem, e eu sempre falo disso aqui, quanto maior o nível dos lutadores, mais fácil é fazer previsões. E, honestamente, eu não quero tirar qualidade do Jan Blachowicz de forma alguma, principalmente pelas performances passadas, mas eu não conseguia ver ele ganhando essa luta. E ele não só ganhou, ele ganhou com extrema autoridade. E, inclusive, vamos comentar um pouco a respeito dessa luta, porque eu acho que mostrou muitas coisas interessantes a respeito dele. Porque, para começar, a primeira linha de ataque que ele está colocando em prática são chutes. E essa não só é a primeira, mas também é a última linha de ataque dele. Isso é importante. Porque ele coloca chutes altos, ele coloca chutes baixos, e os chutes baixos dele são potentes, e ele coloca chutes médios, que também são absurdamente potentes. Então, ele está te danificando na longa distância. Você precisa fazer algo a respeito. Seja danificar ele de volta com chutes, seja encurtar a distância. Se você encurtar a distância, a gente vai para a segunda linha de ataque que o Jan Blachowicz tem. As combinações de boxe dele, elas não são bonitas, mas elas são variadas e extremamente efetivas. Uma coisa que eu andei reparando é que ele está com um movimento de cabeça extremamente minimalista que ele faz no meio das combinações. E isso é uma coisa muito impressionante. Você vê o nocaute dele em cima do Dominic Reyes, ele acerta um golpe, esquiva do contragolpe e entra com um gancho de esquerda. Mas a coisa acontece tão rápido, é um movimento tão pequeno que quase passa despercebido, sabe? E é ainda mais incrível quando esse tipo de coisa quase passa despercebido. Você vê que ele vai fazendo esse tipo de coisa a luta inteira, só que a gente não tá pegando. Fora isso, o poder de nocaute dele, que foi uma coisa desenvolvida recentemente. Inclusive, as maiores mudanças que ele teve foram o poder de nocaute e a defesa de quedas. Início da carreira dele, ele era quedado por todo mundo. E eu não tô falando isso de zoeira, ele era quedado por todo mundo. Até contra o Alexander Gustafsson, ele conseguiu dar trabalho em pé e virou boneco de pano na mão do Gustafsson. Então, sim,
todo mundo botava ele para baixo. Subitamente, ninguém mais coloca ele para baixo. Isso foi uma mudança muito grande no jogo dele, e ele sempre foi bom trocador, ele sempre teve um queixo muito duro, inclusive o único nocaute que ele tomou na carreira toda foi pro marreta, mesmo tendo enfrentado caras de alto poder de nocaute na categoria e ótimo nível na trocação. Tá com um gás excelente, ele sempre teve o gás bom, o gás dele agora está excelente, aguentando fazer 5 rounds, trocando fôlego com o jacaré e ainda assim terminar a luta levando a melhor. E com esse poder de nocaute recém-descoberto aí por ele, a coisa fica muito assustadora para qualquer adversário. E como eu estava falando a respeito do chute, por que isso também é a última linha de ataque dele? Porque ele começa a colocar os chutes no final de combinações. E isso é uma coisa que eu acho que pode ser extremamente efetiva nessa luta. Eu vou comentar mais quando a gente estiver fazendo a análise. Mas o que quebrou o Dominic Reyes foi que no final de 2 combinações de soco que não pegaram, o Blachowicz meteu um chute com a esquerda que explodiu a costela dele. E se você assiste a luta, você fica impressionado com o nível de dano que 2 chutes fizeram. É incrível o que aconteceu ali. E aí você fica pensando, como que eu lido contra um cara desses? Porque na longa distância ele tá com chutes que me prejudicam muito, na média distância ele tem mão pesada, ele tem uma boa movimentação de cabeça e ele tá com boas combinações. E ainda por cima, se eu tentar bater e sair, eu posso ser atingido por um dos chutes dele em final de combinação. Então ele tá com um jogo bem consistente. E ele tá com... Tipo assim, eu acho que essa é uma questão mais de experiência, mas ele tá escolhendo momentos melhores para entrar na luta. Então, se você vê a luta dele contra o Dominic Reyes, essa é a luta que eu sugiro que todos vejam, porque é aquela luta que o cara mostrou para alguém que era teoricamente mais técnico e mais letal que ele em praticamente todas as áreas do jogo, o quanto ele também podia ser técnico e letal. Então, o Dominic Reyes não conseguia de forma alguma escolher os momentos de entrar na distância do Blachowicz. O Blachowicz que estava escolhendo. Ele saía da distância quando ele queria e ele entrava na distância quando ele queria. É por isso que esses chutes, eles são tão importantes. Porque se você tá machucando seu adversário com chutes, o seu adversário tem que fazer alguma coisa para você parar. Seja agarrando sua perna, seja entrando na distância. A partir do que ele fizer, você pode começar a trabalhar. O que o Dominic Reyes estava fazendo era tentando girar para longe do chute de esquerda e entrar na distância do Blachowicz. Com isso, ele estava ficando cada vez mais perto da mão direita do Blachowicz e estava cedendo a oportunidade de ser contragolpeado quando o Blachowicz quisesse. Então pode parecer um jogo bem minimalista se comparado ao jogo do Adesanya, e realmente é, mas a funcionalidade é impressionante, igual eu falei. Num sentido de trocação, ele está cobrindo basicamente todas as áreas, e considerando o nível de oposição que ele tem enfrentado, sendo que dominou a maior parte dessas lutas, inclusive contra um cara que levou a melhor em 3 rounds contra o John Jones na trocação, é muito incrível o que ele está fazendo. Eu acho que isso meio que compreende a questão. Eu acho que, fora isso, a gente pode avaliar a questão das quedas e do jogo de chão dele. O jogo de chão dele é subestimado. É muito bom. Ele é ótimo passador, ele bate muito bem, ele tem boas finalizações, e ele sabe como usar isso de uma forma estratégica. Tanto você vê, ele tem 2 finalizações dentro do UFC. Uma delas foi contra o Devin Clark, que é aquela finalização que ninguém quer contar, porque ela aconteceu da forma mais estúpida possível. O Devin Clark insistiu tanto numa queda que ele foi pego num mata-leão. É difícil de acreditar, mas assistam a luta e vejam, porque essa aqui eu queria poder mostrar a imagem para vocês, mas vocês vão ter que acreditar em mim. E a segunda foi em cima do Nikita Krylov, que competiu recentemente, que foi uma luta dominada de ponta a ponta pelo Blachowicz, justamente que ele resolveu usar o jogo de chão, que como eu falei, é uma arma muito subestimada nele. Ele resolveu que a luta iria ficar no chão e conseguiu as quedas e conseguiu o domínio sobre um cara que tem uma guarda bem ativa, que tem boas finalizações por baixo, que não se deixa estabilizar facilmente. Então, apesar do Blachowicz ter apresentado muitos problemas no jogo de chão quando ele cai por baixo, quando ele cai por cima, eu acho que ele é uma força a ser muito respeitada. Ele não gosta muito desse jogo, não é uma das coisas que ele mais gosta de fazer quando luta, mas definitivamente é uma arma que ele pode recorrer quando ele quiser. E tipo assim,
Outra coisa que vale constar, ainda mais pensando na desvantagem de altura e envergadura que ele vai ter pro Adesanya, é que isso não é novidade para ele. A diferença de altura, ele já tinha menos altura e envergadura contra o Dominic Reyes, 5 centímetros. Ele já tinha menos altura contra o Luke Rockhold, se eu não me engano. Tinha menos altura contra o Luke Rockhold, então ele não vai estar enfrentando algo realmente novo nesse sentido. Não é tipo, nossa, ele está enfrentando um cara mais alto do que ele. Não, porque o Jean nunca foi um meio pesado grande. Ele sempre foi um meio pesado absurdamente forte, sabe? E é nessa força aí que eu acho que realmente vai se basear o estilo de jogo. Porque, igual eu falei, as combinações dele podem não parecer das melhores, só que existe uma ciência ali, e é uma ciência bem difícil de decodificar, porque você vai ver que muitas vezes ele explode com socos e parece que ele só tá jogando golpes à torta e à direita. Aí você vai ver na câmera lenta e você vê que ele troca de base, joga 2 golpes com a mão direita, depois completa com um golpe com a mão esquerda, aí troca de base e dá mais um golpe com a mão direita. Isso aí em câmera rápida parece um monte de swings, mas existe uma ciência. E esse tipo de jogo é complicado de se adaptar, porque você nunca tem certeza do que está vindo do outro lado. E todas essas armas aí fazem o campeão atual dos meio pesados um cara extremamente perigoso em todas as fases da luta, em todos os lugares que a luta pode ir, e é definitivamente um dos caras que mais melhorou na história do MMA. Você está gostando aqui da análise? Deixe o seu like aqui no nosso vídeo, assim você contribui gratuitamente aí com o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe no grupo do WhatsApp, seus grupos aí, ajude a fortalecer aqui a nossa família. Deixe seu comentário, o que você está achando da análise e quem você acha que vai vencer esse combate. Se você quer receber o palpite dessa luta e de todas as lutas do card, seja aqui membro do nosso canal, o link está aqui na descrição. Capitão Carisma, como é que você acha que essa luta vai acontecer? Como é que você acha que vai ser o casamento de estilos entre esses dois atletas? Como você imagina que vai ser esse confronto aí valendo o cinturão aí do peso meio pesado do UFC? Bom, igual eu estava relatando a respeito da defesa de quedas do Israel Adesanya, eu não acho que seja uma ideia muito interessante para o Blachowicz fingir que ele não tem a vantagem no poder de nocaute, na resistência, no tamanho, no peso, e ir direto para o jogo que, em tese, é o mais seguro, mas na prática vai cansar ele muito mais rápido, vai frustrar ele muito mais rápido, sabe? Então eu acho que, embora pareça contraindicado, é muito interessante para o Blachowicz trocar com o Adesanya, nem que seja para preparar as quedas depois. Eu estava comentando a respeito dessa questão de prender o Adesanya na grade, mas o Blachowicz é um cara que ele não faz muito esse tipo de jogo. Ele escolhe seus momentos e é muito doido como que ele consegue fazer o oponente ficar no lugar para quando ele quer entrar com os golpes, sabe? Igual eu falei, veja a luta do Corey Anderson, veja a luta do Dominic Reyes. Subitamente, caras que deveriam estar muito atentos ao que vem do outro lado, estavam dando a cara a bater porque eles estavam doidos por uma oportunidade de acertar. E é por isso que essas linhas de ofensa que eu descrevi a respeito do Blachowicz são extremamente importantes, e é por isso que essa última linha de ofensa vai ser algo que eu considero crucial nessa luta, porque se por acaso o Adesanya começar a conectar golpes na longa distância, sejam eles chutes, sejam eles jabs, o Jan vai precisar mudar o ritmo da luta. E como que você muda o ritmo da luta? Você tem que pressionar de alguma forma. Você tem que fazer seu oponente pagar. Uma ideia é você contragolpear o contragolpe do adversário. Nem que você tenha que tomar um jab na cara para acertar um chute na perna dele. Se for o caso, se isso for essencial, isso pode ser feito, ainda mais considerando, igual eu falei, a vantagem de poder e resistência do lado do Blachowicz. Porém, eu acho que o mais interessante é que o Jan faça exatamente o que ele faz no sentido de entrar com combinações e terminar em chutes. Isso vai machucar. E isso é uma coisa que pode ser muito definidora para ele, porque o Israel ele vai sempre circular para um lado. E você não tem 5 lados. Você tem 2 lados, esquerda e direita. Ainda mais que quando você chega perto da grade, você só pode sair para a esquerda ou para a direita. O Israel é um cara que sai muito bem para esses lados. E por sair muito bem, eu não digo só que ele sai. Eu digo que ele está constantemente fazendo o oponente pensar que ele está indo para um lado, quando ele, na verdade, está indo para o outro. Então, o que eu acho que vai decidir
esse primeiro encontrão aí, é se o Ian consegue ver o lado que o Israel está saindo e se ele consegue punir o Israel por isso. E aí entra uma coisa muito interessante que aconteceu na luta do Ian contra o Dominic Reyes, que o Dominic Reyes estava saindo, em teoria, pro lado certo. Ele estava saindo para a direita do Blachowicz, se colocando longe do chute de esquerda. E ainda assim, o chute de esquerda estava entrando e causando dano no corpo dele, sabe? Isso me faz pensar que a ideia de colocar pressão, trabalhar combinações e entrar com chutes é uma ótima ideia para o Blachowicz, para ele construir dano em cima de um cara que não está acostumado a lidar com esse tipo de poder. Se até para caras de 93 quilos o que o Ian tá fazendo dói muito, imagina para um cara de 84, sabe? Que tem naturalmente 84. E aí, quando isso começar a pesar no Adesanya e ele tiver que começar a plantar um pouco mais, justamente para não ficar no final das combinações quase tomando um chute, tanto os socos do Blachowicz vão funcionar melhor quanto as entradas de queda. Outra coisa que vale ser dita a respeito desses chutes médios é que na luta contra o Borrachinha, o Adesanya estava usando uma estratégia de agarrar o chute e contra-golpear. O que, sim, serve para dissuadir o oponente. Mas só que você está tomando chute, sabe? Você pode até fazer um movimento na direção contrária para suavizar o impacto do chute. Só que para você segurar um chute médio contra o corpo, você toma o chute e segura a perna depois. Então pode ser algo extremamente prejudicial você tentar segurar o chute de um cara que chuta tão pesado assim. Da mesma forma, eu acho que o crucial para o Adesanya é realmente a manipulação da distância, no sentido que ele tem que aproveitar que o adversário não está querendo colocar ele contra a grade e virar o Jan o tempo todo durante a luta. Ele tem que fazer com que o Jan não consiga entrar com combinações. E essa que é a coisa que eu acho que difere o Adesanya de um cara como o Dominic Reyes, que é um cara excelente. Mas só que o Adesanya vai tentar quebrar a linha de ataque o mais cedo possível. E isso pode ser um complicador sério para o jogo do Jan, porque ele vai entrar com combinações de 3, 4 golpes, mas só que no segundo golpe o Adesanya já vai ter ido para a direita ou para a esquerda. E aí vai ser uma questão de como que o Jan consegue trabalhar com essa criação de ângulos. O Adesanya vai entrar, vai chutar a perna, vai tentar colocar os golpes dele na distância. Eu não tenho certeza como que o poder dele vai refletir nessa categoria, como que os chutes dele vão afetar o Jan Blachowicz. Eu acho muito difícil, tipo assim, você imaginar algum cenário dessa luta que o Jan Blachowicz saia dela sem ter tomado um golpe, a não ser que ele consiga um nocaute muito fulminante, o que, claro, é uma possibilidade, considerando que ele é o cara com mais poder, ele é o cara com mais experiência, ele é o cara reinando na categoria. Mas é por isso que eu tô falando que ele precisa de algumas opções, tipo assim, talvez menos seguras, porque as opções deles têm muito a ver com intimidação, tem muito a ver com fazer o oponente sentir medo de ficar na longa, de entrar na média distância, de entrar na curta distância. Então tudo ele tem que estar assustando o Adesanya. Eu não acho que ele tenha uma vantagem de velocidade, mas ele definitivamente tem uma vantagem de poder ali. Então toda vez que ele tomar um jab, se ele entrar com um soco ou um chute, e esse soco e chute forem mais potentes, ele vai incitar medo. Ele vai fazer o Adesanya pensar, bicho, eu não posso ficar simplesmente trocando golpes aqui não, eu tenho que ser um pouco mais esperto. E aí vai entrar toda essa questão de eu consigo punir o Adesanya toda vez que ele estiver circulando, eu consigo colocar uma queda, eu consigo colocar meus golpes. E pro Adesanya, eu acho que é essencial colocar chutes frontais, chutes na perna, eu acho que é essencial tirar a base do Blachowicz, mas sempre ficar atento, porque no momento que as mãos começarem a mexer, é quase... Você precisa realmente da saída de emergência o mais rápido possível. Você não pode ficar... Eu não acho que é uma ideia interessante você ficar brincando de tentar contragolpear o meio das combinações do Blachowicz. Talvez uma vez ou outra, se elas estiverem ficando realmente previsíveis. Frustra ele primeiro com movimentação, primeiro com defesa, para depois começarem os contragolpes, porque... Tipo assim, acaba sendo aquela coisa meio enganou o Jairzinho. Você pode até acertar o cara, mas a questão é, você tá se colocando numa situação que se você for atingido, você vai pagar muito mais caro do que o cara que te atingiu. Então pode ser extremamente preocupante. Apesar de falarem que é só jogar o Adesanya no chão e a luta acabou, eu, na verdade, acho que
essa é uma das poucas vezes que eu acho que o oponente representa um risco real se a luta cair para o chão. Porque eu acho que o Jan pesa muito bem o quadril. O Izzy levanta muito bem. E ele tem boas finalizações por baixo. Eu já vi ele fazendo isso e é uma coisa, tipo, impressionante. Não é o tipo de coisa que eu acho que ele deveria fazer. Eu não acho que ele deveria pular num triângulo voador durante a luta de forma alguma. Mas eu acho que contra a maior parte dos lutadores que ele enfrentou, não tinha um risco real que ele ficasse sendo amassado por baixo. Eu acho que contra o Yan, essa é uma possibilidade real. Eu acho que os dois têm gás para 5 rounds. Então, eu acho que muito do que vai definir a luta é quem vai ditar o ritmo. E, claro, isso, em geral, é o que define a maior parte das lutas. Mas o Israel conseguindo ditar o ritmo e frustrando o Blachowicz vai obrigar ele a mudar o jogo até que recorrer a planos alternativos, e isso vai deixar ele cada vez mais aberto a contragolpes. Os contragolpes vindo, eu acho que a trocação começa a fluir um pouco melhor, eu acho que o oponente começa a ficar um pouco mais desesperado, e meio que com o Jan Blachowicz eu sempre fico na expectativa que ele vá sair do plano de jogo dele. Mas só que isso não está acontecendo recentemente, por mais frustrado que ele esteja ficando, o que é um mau sinal para Adesanya. Por outro lado, eu acho que é um mau sinal para o Blachowicz que ele não tenha pegado muitos caras dispostos a fazer o papel do contragolpeador que não tem medo de deixar a luta chata, sabe? Até mesmo contra o Marreta foi uma luta que não teve tantos toques assim, porque eram dois caras que estavam dispostos a explodir em qualquer oportunidade. E o Blachowicz saiu com a derrota nessa luta. É óbvio que se o Adesanya estiver buscando a luta o tempo todo, estiver sendo agressivo, o Blachowicz vai ter muitas oportunidades aí, mas não é o estilo dele. O estilo dele vai ser fintar, aproveitar todas as distâncias que o Blachowicz conceder, se movimentar o tempo todo, colocar chutes frontais, colocar chutes na perna, colocar jabs, se por acaso acontecer algum clinch, fazer questão de punir. Colocar uma punição, colocar um joelho, colocar um cotovelo, fazer o Blachowicz sentir que esse tipo de coisa não vai ficar acontecendo. Então, eu enxergo muito o desenrolar dessa luta num sentido de frustração contra dano. Eu acho que se tudo que o Israel estiver fazendo der certo, o Yan vai ficar extremamente frustrado. Por outro lado, se tudo que o Yan estiver fazendo der certo, ele vai estar causando muito dano ao Adesanya. E aí é que eu quero ver, porque em tese, o cara que pode mudar o nível da luta se ele estiver tomando muito atraso é o Yan. Mas também o cara que tem maior possibilidade de aprender e começar a trabalhar nos erros do oponente a partir dos rounds é o Adesanya. Então, são muitas variáveis nessa luta, tenho muita expectativa para ver o que vai acontecer e estejam ligados ao UFC 259. Lutão. Na verdade, esse evento tá extraordinário. Bom, pessoal, ficou um pouco longo aqui, mas é que a luta requer isso, esse tanto de informação que foi dada. Tá aqui a nossa análise. Se você puder, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Lembrando que na descrição aqui do vídeo tem um link das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. Se você quiser receber o palpite dessa luta e também o palpite de todas as lutas do UFC, seja membro desse canal e ajude aí a gente a continuar com o nosso trabalho aqui, com o nosso projeto. A gente se vê no próximo análise.